Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na sinagoga de Nazaré, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, Jesus queria despertar no coração dos seus concidadãos, dos demais nazarenos, a fé nele como Messias Salvador. Jesus pregava a palavra de Deus, anunciava o reino de Deus ali na sinagoga de Nazaré, exatamente para despertar no coração do povo a fé que ele era o Messias Salvador. No entanto, como nós percebemos no Evangelho, Jesus encontrou muita resistência, corações fechados para a graça de Deus, corações fechados para a ação do Espírito do Senhor, que despertava a fé em Jesus como Messias Salvador. E por isso Jesus cita 2 exemplos. Cita o exemplo da viúva de Sarepta, da Sidônia, que foi agraciada por Deus através do profeta Elias, num tempo de muita carestia, fome, miséria. Elias manifestou a providência de Deus na vida desta viúva de Sarepta, da Sidônia, e, portanto, uma mulher estrangeira, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. E depois o outro exemplo, que inclusive nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, a cura de Naamã, o sírio. Um grande general que foi acometido pela lepra, e Naamã, através do homem de Deus, o profeta Eliseu, recebeu a cura da sua lepra. Também ele, um homem estrangeiro. Também ele, um homem que não fazia parte do povo de Deus. Foi curado, foi agraciado por Deus.
a viúva de Sarepta de Sidônia, Naamã, o sírio, ambos creram em Deus. Ambos se confiaram à vontade de Deus. E aqui está um ponto fundamental. Nós também precisamos nos converter à vontade de Deus, nos confiar à vontade de Deus pela fé, porque também nós, irmãos e irmãs, por vezes brotam atitudes de resistência à vontade de Deus. Por exemplo, citando a experiência da fé de Naamã, o sírio, que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do 2º livro dos Reis, depois de ter, de alguma forma, relutado, porque ele ficou sabendo que lá, na Terra Santa, havia um profeta, um homem de Deus, que daria a Naamã a graça da cura de sua lepra. Naamã vai, como nós ouvimos. O profeta humildemente não quis se apresentar a Naamã e disse simplesmente: vai se banhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Ele ficou contrariado, Naamã ficou contrariado. E já estava querendo desistir, já estava querendo voltar para a sua terra. Mas aí convenceram Naamã. E Naamã aceitou. E por isso ele recebeu a cura. Creu em Deus, acreditou em Deus, submeteu-se à vontade de Deus, mesmo relutando. Nós também, irmãos e irmãs, precisamos nos converter à docilidade à vontade de Deus. Porque, por vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, a vontade de Deus se manifesta de uma forma que nós não esperávamos. E aí colocamos resistência. E aí relutamos. Infelizmente, por causa do orgulho que brota nos nossos corações, nós queremos, por vezes, dizer como Deus deve agir. Dizer como Deus deve agir em tal situação da vida familiar, em tal situação da vida profissional, em tal situação da vida comunitária, da vida política, da vida econômica, como Deus deve agir. Bom, e Ele age de outra forma, aí ficamos beiçudos. Para lembrar o diácono Nelsinho, beiçudo. Ficamos beiçudos. Ficamos frustrados. A nossa conversão precisa, nesse tempo de Quaresma, também acontecer no sentido da humildade, da docilidade, de realmente nos abandonarmos à vontade de Deus. Claro, assumindo sempre a nossa responsabilidade, procurando dar respostas de fé às dificuldades que enfrentamos, aos desafios que enfrentamos na vida, na caminhada, dar respostas de fé. E em tudo dando graças a Deus, em tudo submetendo o nosso coração à docilidade, à vontade de Deus, porque do contrário, se relutarmos e colocarmos resistências, determinando sempre a Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida, nós corremos o grave risco
de termos o mesmo comportamento dos nazarenos, que a resistência a Jesus, a não aceitação de Jesus como Messias Salvador foi tal que eles tentaram inclusive precipitar Jesus do alto do monte para matá-lo. Para matá-lo. Nós matamos a presença do Senhor no nosso coração por causa das resistências à vontade de Deus em relação à nossa vida. É sério. E daí a Quaresma, como oportunidade para nos convertermos à humildade, à simplicidade de coração, aquele coração abandonado à vontade de Deus, que ela venha como vier. Já há muitos anos, meus irmãos e irmãs, eu partilho com vocês que eu nutro, que eu cultivo a devoção a São Charles de Foucault, o irmão universal. Charles de Foucault, então, irmão São Carlos de Foucault. Esse homem, não vou falar da vida dele aqui porque não temos tempo, mas ele, na sua trajetória de vida, ele compôs uma oração que vários irmãos já cantaram, já fizeram música nessa oração. A primeira pessoa que fez uma música cantando a oração de São Charles de Foucault foi a Sueli Façanha, da comunidade Shalom, lá de Fortaleza. Meu Pai, eu me abandono em Ti. Faz de mim o que quiseres. Estou pronto a tudo, aceito tudo, contanto que a Tua vontade se faça em mim. Abandono, que eu rezo todos os dias, custe o que custar, mesmo que a vontade de Deus frustre as minhas expectativas. Eu esperava de uma forma, veio de outra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprendamos, irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus, aprendamos a nos confiar à vontade de Deus, à vontade salvífica do Senhor. Custe o que custar, mesmo frustrando a nossa vontade, será a vontade certa para a nossa santificação, para a nossa salvação. Rezemos nesta Eucaristia pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Hoje, todo o Sistema Canção Nova estará em seus programas, celebrando, comemorando os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Imaginem vocês, imaginemos todos nós, quando ele foi eleito para ser o sucessor de Pedro, o Romano Pontífice, há 10 anos. Ele, como arcebispo de Buenos Aires, já havia escrito para o Papa, na época, Bento XVI, a sua carta de renúncia, para ele deixar sua diocese, porque ele já tinha completado 75 anos. Já tinha completado 75 anos. E, de repente, Nosso Senhor lhe confiou essa árdua missão de ser o Romano Pontífice. É um testemunho de um homem entregue. É o testemunho de um homem abandonado à vontade de Deus. Quando, por vezes, tem momentos da vida que a gente diz, eita, já fiz tudo na vida, não tenho mais nada para fazer, e, de repente, Nosso Senhor dá mais uma cruz. Nosso Senhor concede mais uma missão. Olha, até o fim da nossa vida, gente, eis-nos aqui, abandonados, entregues à vontade de Deus. Que Deus abençoe o Santo Padre, o Papa Francisco, que Deus abençoe a todos nós nesta linda conversão de abandono à vontade de Deus. Amém.